Boa noite. Eu venho aqui dirigir algumas palavras abertas à nossa secretária especial de Cultura, Regina Duarte, pois não consegui ficar calado diante das coisas que ela disse. Regina, que um dia foi Malu. A minha vontade nesse instante é te mandar e tomar vergonha na cara. Regina, eu fiz questão de assistir a todo o rebosteio que você disse ao vivo. Assisti até o fim e confesso que era melhor ter ido assistir ao peido do palhaço. Aliás, muito melhor. Mas eu entendi que, na verdade, todo o seu descontrole durante a entrevista foi mais insignificante do que um peido. E que a senhora é, na verdade, uma palhaça que peida pela boca, o que é pior. Digo isso com todo o respeito e admiração que tenho pelos palhaços, que são sérios, dignos, humanos, capazes de nos fazerem rir, de nos levarem além, de nos colocarem para frente, de nos fazerem sonhar com possibilidades vindouras, que nos mostram a vida com leveza. Entretanto, diferente desses palhaços, a senhora é um daqueles de filme de terror, que nos causa desespero com sua aparição. Aqueles palhaços do mal, sabe? Que sentem prazer ao ver a agonia alheia, que regozijam diante do sofrimento dos outros. Sim, a senhora se revelou uma palhaça maléfica, saída das profundezas do terror que estamos vivendo nesse país. Eu escutei cada palavra que a senhora disse, menos aquelas que foram cortadas no momento do seu chilique. O que não foi de todo ruim, porque eu já estava ficando exausto de ouvir tanto disparate. A expressão do jornalista que a apresentava, que a entrevistava, nos evidenciou que era melhor a gente não ouvir mesmo. Assisti sua entrevista daqui de casa, sozinho, de dentro do meu isolamento. E depois me deitei para dormir. E eu não consegui. Suas palavras cortavam o meu juízo, e ainda cortam. E por isso eu quis vir aqui dizer algo que nem sei se a senhora vai ouvir. Nem sei se a senhora vai assistir esse vídeo. Porque a única arma que tenho, e na verdade é a única que me interessa ter, é a palavra. Uma contrapalavra que responde e que registra o que muitos artistas estão sentindo nesse momento. A primeira coisa que eu gostaria de dizer à senhora é que esse peso que você diz que não quer carregar nas costas, a senhora já carrega. Não o peso de um cemitério, mas 17 toneladas de arrogância, de despreparo, de prepotência, de insensatez, de imoralidade, de desventura, de desrespeito e, sobretudo, de desumanidade. E pelo que pude ver no seu discurso, esse peso todo parece estar muito leve, porque a senhora tira tudo isso das costas e joga na cara de todos, especialmente dos artistas e dos trabalhadores de cultura desse país, de um modo muito natural, como se estivesse fazendo uma de suas personagens numa novela. Secretária, não estamos numa novela. Não estamos numa ficção. Estamos num contexto real, em que as pessoas estão morrendo de verdade, quase à míngua, em que os artistas estão sem trabalho e esperam que sua representação, que no caso infelizmente agora é a senhora, alguma ação concreta e não um chilique. Daqui a alguns anos isso tudo será passado e não é possível esquecer, como a senhora sugere. O passado constitui o que somos e serve inclusive para ressignificar o presente. No passado, a senhora mesmo foi considerada a namoradinha. Mas olha aí o nosso presente ressignificando isso e mostrando que agora o único lugar que lhe cabe é o de fascistinha do Brasil. Se é pra gente namorar alguém, que pelo menos
Que pelo amor de Deus, não seja alguém assim, não seja um Duarte, que inclusive gostaria de aproveitar o ensejo para dizer ao Lima que, apesar de eu ter ficado muito comovido e achado o depoimento dele muito sincero, que eu tenho um respeito muito grande pelo seu trabalho, que a bacia de sangue que a senhora enxágua suas mãos, ele também o faz. Ou ele acha que nos esquecemos do apoio público que ele deu nas últimas eleições? Por isso é importante o passado, secretária, para a gente não esquecer das coisas. Apesar de nesse país a gente esquecer com muita facilidade. Todavia a história, a memória, ela é justa. Ela sabe dar o lugar que cada um cabe dentro dela. A senhora, por exemplo, verá muito em breve o que lhe coube deste latifúndio. E eu nem estou falando das suas propriedades rurais. Regina, eu também não te conheço. Como tu disse, não conhecer o grande compositor que perdemos por esses dias, o Aldir Blanc. Mas se a senhora viesse a falecer antes de mim, eu que nem sou uma figura pública, iria lamentar a perda. Afinal de contas, mesmo sendo o que se tornou, você deu uma contribuição à arte do Brasil. Como ser humano, eu lamentaria, como tenho lamentado as perdas que muitos brasileiros estão tendo. É bem verdade o que a senhora diz, que sempre morreu gente e sempre vai morrer. Mas, secretária, essa gente não é só um aglomerado de números, um dado. São pais, avós, filhos, irmãos, netos. São pessoas de verdade, não são personagens de uma ficção. Regina, a gente não quer ver um obituário organizado ao seu modo e à sua vontade. A gente quer ver um ser humano que se importa com a dor do outro, mesmo que ela lhe seja estranha. Nós, artistas, queremos ser acolhidos. Afinal de contas, esse não deveria ser o seu papel? O seu papel é escutar sua classe, escutar nossa voz, atender nossos desejos. E não fazer como você fez com a Maitê, que também não me comove com esse discursinho dela, apesar de admirá-la muito como atriz. Todos nós sabemos quem a Maitê apoiou no verão passado. A história, o passado não deixa a gente se esquecer. Está aí registrado na memória, na história, para que não nos esqueçamos. Por isso não podemos esquecer jamais o passado, como a senhora sugere. Regina, a gente só quer ser acolhido. É o mínimo que esperamos de uma figura que senta nessa cadeira que você está sentada. O passado é importante, Regina. Ele nos faz nostálgicos. Nos faz ter saudade de algo que foi e que continua em nós de outros modos. Na maioria das vezes, a gente sente saudade de coisas boas. Eu, pelo menos, eu sinto saudade do que me fez feliz, do que me faz bem, do que me leva pra frente, do que me inspirou, do que me fez querer viver mais e ser um sujeito melhor. A senhora mesmo revelou na sua fala que sente saudades da ditadura, de quando se cantava aquela musiquinha alegre. Certamente você sabe, secretária. As pessoas perderam suas vidas. Por isso é inadmissível isso. A senhora sabe que esse tempo da sua saudade levou a vida de muitos sujeitos, como bem disse o jornalista que a entrevistava. Houve tortura, secretária. As pessoas morreram, sumiram. Por isso é inadmissível que a senhora tripudie desse jeito em cima da memória dessas pessoas, em cima da saudade dos que ficaram. Como nos recomenda esquecer o passado se a senhora quer que o pior dele volte? É impossível. Me diga,
Me explique, por favor, porque eu acho que ainda não tenho essa capacidade de ver coisas boas nesse seu saudosismo. Eu fui assistir sua entrevista, secretária, sem esperar muita coisa. Contudo, no fundo de minha alma, restava um fiapo de esperança na torcida para eu estar enganada ao seu respeito. Eu não conseguia acreditar no que via e ouvia. A secretária, que de especial não tem nada, me desculpe dizer isso, de cultura, atirando seta para todos os lados, dando aula de desrespeito àqueles que a convidaram para estar ali, de descortesia aos colegas, de insulto aos artistas desse país e a todos os sujeitos que trabalham na área de cultura. Eu fui assistir com um fio de esperança porque já estamos há muito no fundo do poço. Mas parece que o buraco é muito mais embaixo, que não tem limites, que quando achamos que não dá mais para avançar na mesquinhez, aí a senhora vem e cava mais 17 metros adentro. O buraco está tão profundo que nós artistas não conseguimos nem mais ver a luz da boca, nem um lampejozinho sequer para nos salvar. Eu não fiquei mais chocado com a sua fala, porque na verdade eu não espero nada de bom desse governo, que a senhora apoia e participa com tanta ufania. Eu vejo nas redes sociais as pessoas te chamando de louca, e tenho que discordar delas. De louca a senhora não tem nada, porque está consciente do que faz, de onde se meteu, e diz isso com orgulho, para desfortúnio de todos nós. Sempre pensei que todo artista carrega consigo uma sensibilidade, mas a senhora me parece que só sabe mesmo decorar falas. Secretária, o pano se fechou para muitos artistas, sem previsão de abrir. O vidro do carro já não baixa mais para aqueles que estavam na rua fazendo a sua arte e que nem podem mais estar hoje. Secretária, essa era a hora da senhora se compadecer por eles, por nós. Afinal, você não é a secretária de Cultura? Como eu disse no começo, a senhora não me conhece, o que não acho ruim. Eu conheci apenas a Regina Duarte, atriz, da qual nunca fui fã e admirador. Porém, eu, como artista, esperava que a senhora se comportasse como alguém que preza pela cultura, com o respeito que seu cargo exige, porque afinal de contas, não se trata de uma personagem sua. Essa sua fala me fez conhecer um pouco de você e chego à conclusão que nunca fui e nem quero jamais ser o seu namorado. A gente namora com quem a gente gosta e partilha horizontes. Nós nunca estivemos do mesmo lado e nem estaremos. Jamais. Nunca partilharemos uma possibilidade qualquer que seja, pelo seu discurso. O passado estará aí, no futuro, para provar isso. Pelo menos para mim e para muitos outros que também assim pensam. Eu me lembro da senhora afirmando categoricamente que tinha medo. Eu te pergunto, você não tem medo disso tudo? Você não tem medo do que ainda está por vir? Você não tem medo que esse seja o seu último papel? Não tem medo que se torne, que esteja fazendo um papel de paspalhona, que se torne insignificante, igual a uma bufa fedorenta que a gente solta durante o dia? Um peido daqueles que incomoda, mas que dali a 2 minutos ninguém nem se lembra mais? Porque eu confesso, secretária, que eu tenho medo. Muito, inclusive. E a senhora deveria também. A senhora deveria ter também todos esses medos que são nossos. A senhora devia ter e sentir e combater todos os nossos medos.